Oi, Oi, deu certo. me ouve? Sim, Se eu virar assim, fica bom também ou fica. Ah, você não, fica fica torto, né? virada, é. Tá. Acho que assim funciona melhor. Assim melhor, né? Sim, legal, Dri. Legal. Que legal estar Bom, aqui. Obrigada por esse convite. que isso, obrigada a você, é um super prazer. Vou te apresentar, mas você se apresenta também, tá? É, Uhum, claro. Bom, gente, bem-vindos a essa live. Eu sou Lara, eu sou psicóloga e trabalho no Instituto Fazendo História. E hoje eu vou falar um pouco com a Adriana. Eu não sei falar seu sobrenome direito, é Inhanes. Como é que fala? Fiquei na dúvida. É Yanes, que é espanhol, Tá. tem esse tiozinho no N, que Ah. engana. Ela dirigiu o filme Um Crime Entre Nós, um documentário que foi lançado na segunda-feira, dia 18. E trata sobre um tema bem, enfim, difícil e complexo, que é a exploração sexual infantil. Eu vi o documentário na segunda, Dri, adorei. Eu achei muito bom, achei, nossa, assim, de fato é um tema difícil, né? E aí eu queria que a gente batesse um papo um pouco sobre isso. Acho que o que me chama muito a atenção isso o documentário aborda é por que, que a gente não está falando disso, né? E por que, que a gente não está falando sobre abuso sexual, né? Sobre exploração sexual infantil o tempo inteiro, né? Por que, que isso não está na nossa pauta? Então, acho que o filme ele vem trazer essa discussão importantíssima e, para mim, ele é, de fato, um instrumento de combate, né? Na verdade, vem aí para dar visibilidade a iniciativas muito interessantes que estão sendo feitas, né, no Brasil e para comunicar sobre isso que a nossa sociedade, a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso, mas a gente invisibiliza, né? São crianças que a gente não fala sobre o tema, a gente não quer escutar, né? Então são crianças que ficam um pouco invisibilizadas. Eu queria só falar de alguns dados que aparecem no começo do documentário, só para a gente entender um pouco a gravidade dessa situação. Então, Uhum. o Doc fala, né, que a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil e a maioria delas tem até 5 anos de idade. E, em média, 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual todo ano no Brasil. 500 mil. Aí Isso tem o pensando dado. numa super subnotificação, né, Lara? Então, a gente acredita que, assim, é muito maior, né? Esses Pensando são os numa casos que são notificação, denunciados, né? exatamente, pensando numa notificação que, em média, o que se sabe é que apenas 10% dos casos de exploração são denunciados, você imagina que esses 500 mil estão. Nossa, sim. E, bom, e aí, em relação à violência sexual, 90% dos casos de violência sexual contra as crianças acontecem no ambiente familiar, né? Então, eu acho que tem uma distinção entre a violência e a exploração, né? Então, talvez. Mas eu queria saber como é que foi, assim, eu sei que você está 1 ano e meio ou mais mergulhada nesse tema. Como foi fazer? De onde surgiu? Como te tocou? Conta um pouquinho, Adri. Uhum, conto. É, então, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui convidada pela Maria Farinha Filmes e pelo Instituto Liberta. Estão perguntando aqui qual que é o nome do documentário. O documentário chama Um Crime Entre Nós. Bom, eu fui convidada pela Maria Farinha Filmes, que tinha sido uma produtora chamada pelo Instituto Liberta, né, que trabalha com o enfrentamento à exploração sexual infantil. E aí, numa primeira conversa, de fato, a Estela Renner, que é a diretora da Maria Farinha Filmes, né, uma das sócias, me chamou e falou: Olha, tem aqui um tema, eu queria que você se sentisse super à vontade e queria que você pensasse mesmo profundamente, porque vai ser terrível, assim, vai ser muito difícil, é, vai mudar sua vida para sempre, e tudo. E o tema é esse, e eu queria saber se você está disposta a fazer esse documentário. E aí, realmente, eu saí daquela conversa com essa reflexão, assim, sabe? Será que eu dou conta?
de fazer, de mergulhar nesse tema, né? Porque toda vez que você mergulha num tema, você faz uma imersão e muitos véus caem. Eu tenho alguns véus que você passa a ver a realidade de um outro jeito e você não consegue mais desver aquilo, né? Então foi um mergulho de 1 ano e meio muito perto de histórias que me atravessaram muito, absurdamente, assim, né? Porque são histórias muito marcantes, mas também foi um mergulho, falando assim, a gente falou com mais de 50 pessoas que trabalham direto ou indiretamente com violência sexual infantil. Então foi um mergulho de muito aprendizado, falando com essas pessoas, daí a gente abriu uma pesquisa muito grande para conhecer o que era essa rede, essas pessoas, abriu essa escuta, a partir dessa escuta e desse aprendizado, começou um exercício mesmo de costurar e ver, bom, quais são então os dispositivos que a gente vai trazer para pensar essa questão. Porque como você mesmo falou, né, Lara, tem uma questão que é assim, pensar o combate à exploração sexual infantil pensar, sim, as políticas de enfrentamento, claramente, né, pensar nessa rede de proteção, rede de combate, mas é muito também pensar sobre o combate a uma cultura que é uma cultura machista, misógina e muito absolutamente violenta com as mulheres e com as crianças, né? Principalmente também pensando nesse atravessamento de raça que é muito presente quando a gente pensa em violência sexual. Sim. Enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas podemos ir batendo uma bola aqui. Sim, legal. Eu estava vendo, né, a diferença por lei, né, o abuso, que a gente fala, o abuso sexual infantil seria o estupro de vulnerável, né, de crianças de 0 a 14 anos, e a exploração sempre envolve uma troca mercantil, seja ela dinheiro ou um alimento, ou mesmo algum, sei lá, uma carona para algum lugar, né, algo relacionado a isso. E aí, adolescentes de... Ai. Oi, voltei. Aqui. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Então, essa seria a diferença, né? E eu acho que no documentário vocês conseguem mostrar como essas duas realidades, a violência vivida em casa, né? E depois como é um ciclo de violência que fica invisibilizado e que se perpetua, né? Que são meninas e mulheres. A gente fala meninas e mulheres porque a maioria, né? Acho que deve ter, mas tem um recorte de gênero muito forte, então eu imagino. Agora, é algo que fica silenciado e se perpetua, né? E aí eu queria que a gente entrasse num ponto que eu acho super importante, quando a gente vê a menina, criança, sofrendo estupro ou sendo, né, abusada, enfim, a gente tem... a gente olha, né? A gente olha com horror. Na verdade, a sociedade se mobiliza e olha com horror, mas é um caso isolado, né? Então, acho que são duas coisas que eu quero te perguntar. Então, é a menina que é vista um caso de horror. E aí, quando essa menina é adolescente, e às vezes é a mesma menina, como o documentário mostra, né? Não são... É a mesma menina que segue num ciclo de violência, ela é culpabilizada. Ela provocou, ela está se prostituindo, né? E aí a sociedade vira os olhos, né? E eu acho que o documentário toca nesse assunto de maneira muito potente e colocando as pessoas, né, frente aos seus próprios preconceitos, né? Isso eu achei bem interessante. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que é uma questão que o documentário, a gente teve muito esse desafio, né, no documentário, assim, porque embora a violência sexual contra crianças, o abuso mesmo e tal, ainda seja também muito subnotificado, né, e ainda seja um problema ainda muito invisibilizado, né, se a gente pensar que o dado que existe é que apenas 10% da violência sexual contra crianças e adolescentes é denunciado. Então, muito pouca coisa chega. Então, ainda, assim, existe sim uma naturalização também dentro desses crimes de
de abuso, dessa violência dentro de casa, que de fato 90% acontece numa dinâmica intrafamiliar, né? Mas fica mais complexo, né, e ainda menos difícil de ser notificado quando isso é transferido para uma menina de 12, 13, 14 anos, que está fazendo uma troca, que seja ela qual for exatamente isso, né? Então, eu vi muitas meninas e muitas histórias. O documentário mostra, né, uma menina que se iniciou, por exemplo, trocando um sexo oral por um pacote de macarrão e R$ 10. Uma outra que voltava e topava, né, se encontrar com alguns gringos e tal, em troca de um sonho que ela tinha, que o cara falava que ia levar ela para Disney. E assim vai, tem muitas e muitas histórias, né? Por um pacote de bolacha, por crédito de celular, por um tênis, enfim. E, e aí essa empatia com essa menina, aí sim a gente encontra uma questão de naturalização da sociedade que é muito absurda e que toca numa herança mesmo que a gente tem, né, de um país colonizado, de um país muito machista e racista, e de um entendimento, né, de uma sociedade patriarcal, e que é de um entendimento de que o corpo da mulher e da criança são objetos de prazer para o homem, né? Então, tudo isso está junto. Às vezes as pessoas perguntam, né? Por que colocou dado de feminicídio? Por que vocês estão falando de feminismo ou discutindo essas questões se a gente está falando de violência sexual infantil? Simplesmente porque... Opa, desculpa, pipocou uma coisa. Enfim, porque isso tudo é a mesma coisa, né? Teve um caso de um fazendeiro que saía com uma menina de 15 anos e uma menina de 13 anos, e aí isso foi para julgamento, e aí o juiz deu uma sentença dizendo, não, essa pessoa vai ser absolvida, esse fazendeiro vai ser absolvido, ele tinha 70 e tantos anos, porque essa menina a menina de 13 anos é uma prostituta conhecida da cidade, né? Então, é isso, uma menina de 13 anos é considerada uma prostituta, é considerada uma pessoa que já sabe o que está fazendo, quando ela se coloca nessa situação, né? E o que o documentário quer refletir é justamente essa questão, né? Como é que a gente atribui para essa criança a responsabilidade sobre isso? Sim. Isso é bem forte, né? Acho que é isso. Tem camadas, né, de complexidade do documentário e a gente poderia falar por, sei lá, uma semana sobre todos esses temas. Mas eu achei muito, né? Assim, muito. É isso, né? Se a gente fala de exploração sexual infantil, a gente está falando do machismo, né? A gente está falando de racismo, porque, como você disse, é o corpo da mulher e da menina que está à disposição dos homens, né? E se essa menina é negra e pobre, está ainda mais à disposição, né? E se o homem é um homem rico e branco, enfim. Acho que a gente está falando muito disso. A Sem questão, dúvida. eu acho que duas coisas também que eu queria comentar é a questão da impunidade, né? Você disse que esses casos são subnotificados, e, enfim, você está falando de um caso aí de impunidade, né? O cara claramente explorando duas adolescentes, uma pré-adolescente, né? E, enfim, sai impune disso. Então, acho que tem algo no Brasil que nossa lógica, né? Uma lógica que não vê esse homem, não vê como um crime, né? Então tem já o discurso do o pai, mas é um pai de família, né? Então, por que é tão difícil para a gente olhar isso como um crime, né? Muitas vezes. Acho que isso me revira, sabe? As entranhas, assim, de pensar. E aí tem uma questão também, que o documentário também traz, da pornografia, né? E a pornografia infantil. E esses dados eu não sabia, assim, eu fiquei realmente chocada como é muito o número de pessoas que consomem pornografia infantil é gigante, né? De downloads de vídeos. Isso está disponível de graça para as pessoas.
serem, né? Sim, é uma, tem assim, né, tem a pornografia e tem é, abusos, né, e tem crimes horrorosos, assim mesmo, de estupros e tudo contra crianças, dentro desse lugar da Deep Web, isso existe, né, isso é gravíssimo. Mas tem, fora da Deep Web também, mais disponível, mais é, acessível para todos, é, essa fantasia dessa menina novinha, né? Uhum. Então, existe a pornografia infantil que, assim, quando você coloca no Google lá novinha, a palavra novinha, você vê que isso é conectado com vários termos que as pessoas que procuram novinha procuram junto termos conectados a sexo mesmo. Então, também isso diz muito a ver com cultura, né? Inclusive, teve uma questão agora na pandemia, isolamento social, que aumentou muito, né, o número de inscrições em sites pornográficos e tal, dá pra ver no Brasileirinhas, Pornhub, tudo isso, aumentou muito o número de inscrições, mas aumentou também absurdamente o número de download e produção de pornografia infantil. A Europol divulgou dados que na Europa, na segunda semana de pandemia, na Espanha, tinha aumentado 25% o número de download de pornografia infantil. Né? Então você vê que é algo que primeiro não é tão escondido assim, que segundo é algo que não é uma coisa de pedófilos, né? Não é algo que porque parece uma coisa assim, nossa, homens que gostam de crianças são esses homens com um grande transtorno mental, que são muito afastados de nós. Mas não, na verdade, tudo isso que a gente está falando dessa cultura, essa cultura promove um pensamento que é absolutamente permissivo com fantasias, né? E aí, o que é permissivo com fantasias e o que existe demanda? Então, existe um monte de produção em sites que são, por exemplo, pai se divertindo com a filha, enteada brincando com o tio, enfim, coisas que não são também exatamente feitas com crianças, mas que simulam essas relações. Então, e o que a gente está. Sem moralismo nenhum, né? Porque o problema não é a pornografia, o problema não é a fantasia, o problema não tem nada a ver com moralismo, né? Tem a ver só com essa cultura e o que a gente está produzindo com ela. E os perigos dessa produção, né? Com certeza, Adri. Acho que a pandemia também nos traz uma situação, né, e dados bem preocupantes, como você falou, e mesmo da violência de gênero, né, violência doméstica, e, Uhum, enfim, a violência contra a criança e adolescente ainda mais, né? Se a gente uhum, vê que as crianças normalmente, né, elas. E eu fico muito pensando, quando começou a quarentena, fica em casa, isso era algo que me angustiava muito. Eu pensava, e as uhum, crianças, né? Porque se a uhum. gente sabe que 90% dos abusos é em casa, e essas crianças estão em casa, elas não estão indo Exato, para a escola, que elas não exato. estão circulando por espaços de proteção, né? Que são espaços de É, proteção para ela. Então elas estão muito mais vulneráveis, na verdade, né? E aí uhum, foi uhum. interessante que eu comecei a ver campanhas mais em relação às mulheres, mas também em crianças, né? Se você é um vizinho, se você viu alguma coisa, denuncie, ofereça ajuda para uma mulher que você sabe que está num relacionamento abusivo, né? Acho que tem um Exato, movimento da sociedade começar a falar, opa, eu não posso fechar o olho, né? Isso está acontecendo exato. do meu lado, né? Então, Uhum. mas sim, é algo um pouco assustador que a gente também só vai ver, eu acho, as consequências daqui para frente, né? Quando acabar essa. Eu estava vendo uma análise esses dias que eu achei interessante, que é isso, né? Eu acho que essa pandemia, ela, de alguma forma, promoveu uma possibilidade de a gente entrar mais em contato com as coisas do jeito que as coisas são. Então, assim, tanto os líderes do governo, tanto nas esferas públicas, ficou muito claro a que as pessoas vieram, e também na esfera privada, familiar e tudo, né? Assim, tanto da
dos processos individuais, assim, da gente com a gente mesmo, que você precisa ficar em casa, você precisa lidar com as suas questões e tal, das questões intrafamiliares, né, que as coisas se escancaram com essa convivência, e todas essas questões que já eram absurdas, né, assim, a gente tem conversado sobre isso, que isso é uma epidemia. A violência contra a criança e contra a mulher é uma epidemia, dá vontade de falar, gente, fecha tudo, vamos só falar sobre isso. Como é que ninguém está falando sobre isso se é algo completamente absurdo, né? E aí essa violência dentro de casa realmente está, assim, muito maior e muito escancarada, né? No primeiro mês, em março, o estado de São Paulo teve um aumento de 46% de violência contra a mulher. A busca por Lei Maria da Penha chegou a crescer 230% no Google, em alguns estados, porque você vê que a violência... E no estado de Pernambuco, segundo eu estava lendo agora, o Fórum de Segurança Pública aumentou a exploração sexual 50% no primeiro mês de pandemia. Então, é o que existe, é o que somos nós, entendeu? E a pandemia vem para escancarar e intensificar o que existe, né? Sim, e quando eu e a Adriana, a gente conversou um pouco ontem e a gente eu só queria retomar o tema do monstro, né? Desse olhar para esse homem. Então, enfim, parece, e a mídia, eu acho que porque as pessoas não falam muito sobre isso, então fica muito num lugar do perverso, tem alguma questão de saúde mental que só pode ser um monstro, né? Esse cara é um monstro, na verdade. E aí o que os dados nos mostram, né? Que 500 mil crianças e adolescentes que você disse que está subnotificado. Os dados sobre a pornografia infantil, né? Busca disso, acho que nos dizem que não são monstro, né? São pessoas que estão bem a nosso redor, na verdade, né? E Com acho que é certeza. importante a gente falar disso, porque se for um monstro, a gente afasta, né? A gente coloca, isso nunca vai acontecer, isso não é a pessoa, e acho que é o que você... Eu até estava vendo a entrevista, o Emicida, né, falou no Papo do Segundo, e ele falou, gente, quem nunca esteve numa roda de conversa de homens, fala, novinha, ele tá com uma, né, jovenzinha, que sorte, né? E aí todo mundo ninguém fala, tipo, gente, né? Todo mundo silencia, os homens silenciam, fica algo, o machismo, né? Fica tão escancarado e ninguém fala nada, na verdade. Mas são esses homens, né? É um homem, enfim. Então isso... eu queria que você contasse um pouco também do caso que você me falou do empresário, né? Lembra que você falou ontem? Qual empresário mesmo, Lara? Agora são tantas milhões de histórias. Então, porque assim, chegando nesse ponto... Já sei, já lembrei. Sabe? Tá. Lembrei. É que assim, justamente, né, a gente começa a não reconhecer mais o que é uma violência e parece que a gente começa a dar outros nomes e ser muito... isso, vira uma paisagem, né? Então, o que eu estava te contando justamente é que tem algo que é do turismo sexual. O turismo sexual é apenas uma das vertentes da exploração sexual. É legal dizer isso porque a exploração sexual está em todos os lugares do país e é cometida por todas as classes sociais. Esse abusador, esse explorador está em todas as classes sociais. Mas o turismo sexual é algo muito comum. Existem esses turismos sexuais que são, assim, gente que vem da Itália só para fazer turismo sexual com crianças, de todos os lugares do mundo, enfim. Mas existe algo também que é desse homem muito comum, que é, por exemplo, um empresário que, sei lá, é de São Paulo, Rio de Janeiro, vai fazer uma reunião em Fortaleza, chega lá, fecha um contrato de trabalho, tá feliz da vida, sai para comemorar com os colegas de trabalho. E uma coisa que eu vi acontecer foi cardápios de meninas. Vem um cardápio de meninas. Então, qual é a idade que tem, quais são as características físicas e tudo isso. E aí o homem vai lá, e isso tem em hotel, isso tem em restaurante, né? Pessoas que aliciam meninas.
E aí ele vai lá e sai com uma menina de 13 anos, porque ele vai falar, interessante. E a menina tá aqui, ela é pobre, ela precisa de ajuda, então eu vou me divertir e eu vou ajudar essa menina. Olha só que bom ato, né? Que pessoa que tá fazendo um ato solidário. Vai ajudar a menina. E aí ele sai e faz um programa com uma menina de 12, 13, 14 anos, 15 anos, enfim. E aí esse cara, ele não se sente um explorador, né? Não se sente um explorador sexual, um abusador, um criminoso. Só que a lei prevê que qualquer troca por sexo com uma menina de até 14 anos é enquadrado como estupro de vulnerável. Então, sim, ele está cometendo um estupro de vulnerável quando ele faz isso, né? Sim. E ainda acha que está ajudando, né? Isso é o que é mais Sim, revoltante, na porque a verdade. menina quer, porque a menina já sabe o que ela está fazendo, porque ela já tem corpo, né? E aí, quais são as condições como é que a gente criou essa menina? Que condições que a gente deu para ela? Quais são a consciência que a gente deu para ela para também, primeiro que ela é uma criança e a gente não pode considerar nunca que essa menina está se prostituindo, porque uma criança nunca vai se prostituir. Uma criança é explorada por uma outra pessoa que é um adulto, que esse sim tem discernimento para saber se ele pode ou não transar com aquela menina e trocar alguma coisa com ela. Isso é um ponto, assim, fundamental e inegociável, né? Sem dúvida nenhuma. E tem um segundo ponto que é que consciência e que condição a gente está dando para essa menina para ela poder escolher com liberdade, né? O que ela pode fazer com o próprio corpo e o que é melhor para ela, né? Eu acho que, não sei se você escuta, acho que deve ter uma diversidade de histórias que você escutou, né? Mas algo que me chamou muita atenção são histórias de meninas que vinham de situações familiares bem difíceis, né? Que às vezes o primeiro abuso, a primeira violência é sofrida dentro de casa e não encontram pessoas para ajudá-la, na verdade, né? E para ajudar, e nem dentro da família. Então, acabam indo para a rua ou acabam, né, querendo fugindo dessa situação de violência familiar, elas acabam caindo numa violência maior ainda, né? Assim, de uma exploração sexual e, enfim, vem disso algo quase é uma sobrevivência, né? Assim, não há outra opção, parece. Não há outra opção para mim, né? E meninas marcadas por eu não valho nada, na verdade. Eu sou esse corpo que pode ser usado e desusado, e é isso, né? Elas ficam num lugar e acho que tem algo. E aí acho que a gente falou também da questão da denúncia, né? Porque acho que tem algo que, assim, de alguma maneira, essas crianças, elas não estão sendo protegidas, né? Assim, elas não estão conseguindo ser ouvidas e os espaços que precisam proteger não estão olhando essas situações. Então, acho que tem um ponto que é nós, adultos, educadores, assistentes sociais, psicólogos, a gente precisa entender mais sobre o tema para conseguir atuar, né? Assim, às vezes a gente olha uma situação e não identifica, né? Se a criança está sofrendo algum tipo de violência, abuso. Acho que esse é um ponto essencial, né? A rede precisa conhecer melhor o que é isso para conseguir atuar do início e ajudar essa criança e essa família. E aí, a denúncia, que eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque ela cria uma situação de que muitas meninas têm medo de denunciar, né? Porque se envergonham da situação. Então, a culpabilização é internalizada de certa maneira, né, para muitas. Claro Então, que elas sim. também acham que elas são Claro. responsáveis, né? Que elas provocaram, que, enfim, não que elas, né, estão sendo vítimas de um crime. Então, muitas não denunciam, e quando denunciam, às vezes acontece uma nova ou novas violências para essa menina, né? Ou a gente vê isso muito acontecendo, né? Trabalhando em serviços de acolhimento. Meninas que são tiradas da família, então não é o violador que é preso ou é condenado ou sai de casa, então é a própria criança que tem que sair de sua casa, então ela é penalizada por isso. Ou o que o documentário trata também sobre a revitimização. Então, a menina que tem que dar diversos, né, testemunhos, falar muitas vezes o que aconteceu com você para homens, para pessoas que ela não conhece, né? E isso acaba, com certeza, desestimulando, né? E cria novas violências para essa menina. Sim,
por isso que foi criada uma lei que chama Lei do Depoimento Especial e do Depoimento Único. Porque na observação dessa revitimização, que é realmente muito comum, né, que é essa menina, primeiro, que tem, chama depoimento especial, porque precisa ter uma rede de profissionais capacitados para ouvir essa criança, para dialogar com essa criança no vocabulário e nos termos em que isso precisa ser feito, porque também o que se observou e o que se observa muito você coloca profissionais de uma engrenagem da justiça que lidam com adultos, para entrevistar essa criança e para até fazer perguntas muitas vezes inquisidoras dentro dessa lógica que a gente está falando, né? De pessoas pouco preparadas para dialogar com uma criança, e muitas vezes as pessoas que já julgam mesmo aquela criança ou aquela adolescente, que já tem um pré-julgamento sobre ela. Então, essa revitimização ainda né? Mas era muito comum. E daí do depoimento único também, porque daí ela chega, existe uma denúncia, então ela entra ou pelo conselho tutelar, né? Ou por uma denúncia pelo Disque 100, enfim. Ou pela escola, e daí ela conta por uma primeira vez, e aí ela precisa, aí depois ela vai fazer o corpo de delito, ela precisa contar depois de novo, e depois ela precisa contar de novo, e muitas meninas acabam desistindo dessa denúncia, falando, não aconteceu nada, eu não aguento mais falar, eu não quero. E até existem estudos que mostram que dentro do cérebro da menina, fizeram uns estudos na Columbia University, que mostram que realmente dentro do cérebro esse trauma é tão gigantesco que tem um mecanismo que a menina, às vezes, ela conta uma vez, depois ela joga essa experiência para um lugar do cérebro em que isso é apagado mesmo. Isso pode surgir muitos anos depois. Enfim, tem uma coisa muito complexa. Então, a criação dessas leis foi justamente visando a proteção e a não revitimização dessa menina. Ou seja, vai contar uma vez só, para uma pessoa que esteja capacitada para ouvir. Mas ainda não é em todos os lugares em que isso é aplicado, né? Porque no Brasil, assim como tem toda essa impunidade desses juízes, existe uma lei muito clara, mas a aplicação da lei e a aplicação de protocolos que também são maravilhosos, já desenvolvidos e estudados, dependem das pessoas que estão ali e que estão preparadas ou não para aplicar aquilo, né? Com certeza. E isso é bem cruel, na verdade, né? Porque acho que cria uma situação para a menina de uma responsabilidade grande, né? Acho que isso... Então, eu vou falar e isso vai causar um movimento na minha dinâmica familiar, na minha escola, com as minhas amizades, com a minha mãe, né? E... Isso cria aí uma... Nossa, falar é quase assim, pior do que ter sofrido um crime, na verdade, né? Tipo, e aí eu acho que isso cai muito no início da nossa conversa. Por que a gente não fala mais sobre isso, né? Esse silenciamento, ele vai desde o intra, né? Dentro de casa ou nas relações da menina, para o macro. Como sociedade, a gente vira o rosto, né? Sim. Eu ouvi muitas histórias assim nesse sentido. Eu acho que por todas essas questões exatamente que a gente está falando, né? Eu ouvi, por exemplo, tem uma médica em Manaus, que é a doutora Zélia, que ela trabalha com vítimas de violência sexual em Manaus. E aí a gente fez uma entrevista com ela, que acabou não entrando no documentário, mas ela fala que é muito comum chegar a menina, né, vítima de violência, e a própria mãe dizer, nossa, mas ela falou que voltou a acontecer várias vezes, mas eu acho que ela estava gostando, porque ela não falou nada. Então, assim, tem tudo isso que você falou, que é uma vergonha, mas tem muitas vezes também uma chantagem que está acontecendo daquele adulto que fala, se você contar, eu mato você, eu mato a sua mãe, eu acabo com a sua vida. Né? Então, assim, para a menina chegar a denunciar, ela precisa se sentir apoiada, ela precisa sentir minimamente que ela tem uma rede em torno dela.
primeiro para ela tomar essa iniciativa, né? E daí, se essa rede ainda não funciona, né? Se a gente ainda revitimiza essa menina, se a gente tira ela da casa dela e não essa pessoa que é o abusador, que é o explorador da casa dela, né? E aí, assim, isso é muito comum. E tem uma questão muito delicada também, Lara, que eu queria colocar aqui, que é assim, muitas vezes o que se ouve é assim, mas essa menina estava lá porque queria estar lá e tal. Cadê a mãe dessa menina? Cadê a mãe dessa menina? Cadê a família dessa menina? Né? Isso é muito comum. E aí, existe uma coisa muito clara que é assim, muitas vezes a mãe dessa menina, ela também está sob essa violência. Muitas vezes ela foi criada sob essa violência. Muitas vezes ela também está sob o poder desse homem. Muitas vezes ela também foi ensinada a ser uma pessoa que está lá, que obedece e que aguenta essa violência. Muitas vezes também, aí a gente esbarra numa questão da vulnerabilidade social, que intensifica muito a exploração sexual infantil, né, e que tem esse atravessamento da questão de raça, sem dúvida nenhuma, também, quando a gente fala de miserabilidade, né, de populações de classes mais desfavorecidas, que essa menina vai denunciar, e aí, a partir dessa denúncia, ela pode desestruturar uma família inteira, e esse homem, que é o provedor daquela família, vai embora, e essa família não tem como comer, entendeu? Então, é um problema que atravessa muitas questões, sabe? Tanto culturais, mas também de base mesmo, sabe? Sim. Me chama a atenção essa fala, né? Cadê a mãe dessa menina? Que também a gente está falando de um, né? Cadê o pai dessa menina? Cadê o Exato, vizinho dessa menina? Cadê os adultos que convivem com essa menina, né? exato, Todos somos responsáveis, mas a gente põe cadê a mãe dessa menina? Como se a mãe fosse a responsável por zelar pela moral dessa menina que está aí se exato, prostituindo, né? Então exato. a gente Porque sempre a culpa também é da mãe, né? A culpa também é da mãe, né? É muito doido, assim, naquele experimento do filme que a gente coloca, a gente chamou, em todas as cidades que a gente filmou, a gente montou uma tenda no meio da rua e a gente foi chamando pessoas da rua mesmo, que estavam passando e tal, para conversar sobre questões de gênero e darem algumas opiniões do que, sobre algumas perguntas que eu ia fazendo que tinham a ver basicamente com relação de gênero, assim, e sobre violência, né? Não de experiências pessoais, mas sobre isso, assim. E aí, essa questão, sabe? Que esbarra numa coisa assim, se uma menina sofreu alguma violência, é, então, de quem que é essa culpa, né? E as pessoas o tempo inteiro falam, é da família que não protegeu, né? É a mãe que não estava presente, é o pai que não estava presente, né? Tem uma mulher que fala assim, eu não culpo nem quem violentou e nem quem usou uma saia curta, por exemplo. E aí eu falo, gente, mas não culpa quem violentou, mas assim, como é que a gente veio parar aqui, sabe? Como é que a gente chegou nesse lugar que a gente não culpa quem violentou uma menina que estava passando com uma saia curta, assim? Realmente as Se coisas. vocês fizeram uma van e aí vocês iam chamando as pessoas e qual era a pergunta, Adri, que você fazia normalmente? Não era uma van, era uma barraca, assim. Ah, Até tá. aparece um pouquinho antes lá. Mas eram várias perguntas, Lara. Várias perguntas, assim. Qual é o papel do homem, qual que é o papel da mulher? Era uma conversa que eu ia fazendo e que, e que podia ir percorrendo a partir também dessas respostas e tal. Mas eram mais... tinha a ver com essas relações de gênero, com violência e tal, e depois eu dava para as pessoas lerem os depoimentos, né? Sim. Para colocar um outro ponto de vista, ou para aproximar um outro ponto de vista para essa reflexão, assim, que isso está no filme também, né? Para as mesmas pessoas que falaram, é culpa dela, ela também é responsável porque ela estava andando de saia curta, né? Vocês estavam Isso, defendendo meninas que só foram exploradas. Eu achei isso muito, muito potente, né? Assim, bem. E a cara das pessoas muda.
É, que é um pouco exatamente assim, eu não sei, foi uma maneira de pensar assim, muita gente vai assistir o filme, vai ouvir esses, essa costura de depoimentos e de reflexões sobre essa questão, e mesmo assim vai pensar, ah, não, mas aquela menina mas aquela lá que mora aqui na rua, aquela lá sempre foi saidinha. Alguns professores, sabe? Ah, fulana, realmente aquela lá não tem jeito. Aquela lá vem de short curto toda vez. Sabe? Isso é muito comum, assim. Então, eu pensei, bom, como é que eu posso trazer essa relação do espectador quando encontra realmente uma história de uma menina que está passando por isso ou que passou e tal? Como é que a gente pode juntar essas duas pontas, né? E daí que veio essa ideia de colocar para leitura, né, a partir... Bom, você tem um conjunto de ideias e você grita essas ideias, porque as pessoas amam gritar a opinião delas hoje em dia, e todo mundo tem opinião formada sobre tudo, e sabe absolutamente do que está falando e tal. Mas separar um minutinho e entrar em contato com uma outra experiência que é diferente da sua, será que você pode repensar essa sua ideia? Acho que foi uma Talvez. ferramenta bem efetiva, né? Espero que essas pessoas saíram de lá sem e pensem antes de falar isso, né? Mas imagino que difícil, né, Adri, escutar isso. E, enfim, cara de paisagem, o que você faz, né? Quando você escuta uma coisa dessa, uma coisa dessa, ler, que já dá um desgosto, né? Eu fico, enfim, agora você está frente a frente com uma pessoa que te fala isso, é duro, mínimo. Sabe o que acontece, Lara? Eu acho que eu procuro ter um respeito pelas pessoas, assim, porque eu acho que é isso, a gente tem uma herança cultural que ela é muito terrível, assim, sabe? E eu acho, por exemplo, tiveram algumas mulheres que entraram naquela tenda e que estão no filme, e essa mulher que fala, eu não culpo quem violentou e nem quem usou o short curto. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eles não são pessoas terríveis. Eles estão muito longe de serem pessoas terríveis. Eles são os nossos vizinhos, a nossa tia, a nossa avó. Eles são as pessoas que estão no ônibus e que batalham por uma vida melhor. Muitas vezes essas mulheres, elas criam e criaram vários filhos em casa e a gente está sob essa... Por isso que, assim, a gente precisa realmente rever desde o começo, sabe? É na educação, é na conscientização, é na liberdade. Essas relações de gênero, sexualidade precisam estar na pauta da educação desde muito, muito cedo, né? Para que Sim. isso possa ser transformado. Com certeza, Adri, porque as pessoas elas são porta-voz da cultura, né? Assim, Exato, não é a pessoa, né? É, Elas são porta-voz de uma sociedade machista, né? Uma sociedade misógina que coloca a mulher e a menina como um objeto, né? Um objeto exato. é o prazer do homem, na verdade. Mas Uhum. aí eu E queria aí perguntar, como... Fala. não, e aí é isso, né? Não, a gente precisa se comportar, a gente precisa segurar as nossas filhas dentro de casa. A gente não pode deixar os nossos filhos a saírem de saia curta, porque senão a gente desperta aquele homem, assim, é o que a Amanda fala, né? Prende as cabritas que meu bode está solto, sabe? Prende as cabritas que meu bode está solto. Assim, essa é a mentalidade, sabe? Total. E aí, eu acho, tô vendo aqui os comentários, eu acho que a gente podia falar um pouco, porque daqui a pouco acaba também, é super rápido, sobre... Você começou a falar de educação, né? No documentário você acaba, e que bom, porque dá um respiro, né? Com projetos e o que as pessoas estão fazendo para combater isso, para enfrentar. E pelo que o documentário fala, né? Assim, são práticas que passam muito... claro, a conscientização, como eu disse, o documentário para mim já é uma ferramenta aí de enfrentamento bem potente, mas é falar sobre machismo, falar sobre relações de gênero, né? Falar sobre racismo,
novas Uhum, masculinidades, né? Falar sobre uhum. tudo isso também desde sempre. Sem dúvida, Lara. Acho que é, a gente, todos nós, cidadãos, temos um papel. Então, a gente falou muito de impunidade, a gente falou de falta de denúncia, a gente falou de conscientização. Então, sim, todos nós temos um papel nesse sentido, né, de tomar consciência. E o documentário quer muito, né, ele tem esse objetivo muito claro, que é colocar essa reflexão e essa conversa, porque enquanto isso não virar uma conversa, isso não é um problema, né? Enquanto isso não sair da invisibilidade, se tornar visível e se tornar um problema muito claro, não existe pressão e as políticas públicas são criadas a partir de uma pressão social. Então, o documentário é uma ferramenta para que essa conversa entre na pauta, sem dúvida nenhuma. Mas a escola tem realmente um papel muito fundamental, assim, tá até tramitando, né, é, duas coisas assim, né, que ficam sofrendo muitas ameaças, que é, primeiro, essa lei que quer aprovar esse ensino à distância, acabar em alguns lugares com a escola com ensino presencial e colocar ensino à distância. E o segundo é a questão de falar sobre sexualidade na escola, que são duas ameaças gigantescas, assim, porque a escola tem um papel muito fundamental nesse combate, né? Porque, primeiro, isso que a gente falou no começo Então, da um comentário que conversa. eu pensei, agora com a pandemia a gente É. está vendo realmente como está dando certo. Exato! Ex- Sim, gente. exatamente, sabe? Porque, primeiro que assim, e essa coisa da pandemia, a gente está vendo o quanto essa violência, né? No Fórum de Segurança Pública diz que em Pernambuco já aumentou 50% a exploração sexual infantil, a violência tem aumentado muito. Muitas e muitas vezes, o único espaço de convivência dessa criança fora dessa família é a escola. É na escola em que essa violência pode ser identificada em primeiro lugar, então que isso pode ser encaminhado para denúncia, né? O comportamento da criança pode mostrar algo diferente ali, e aí um professor ou um profissional pode identificar isso, salvar aquela criança daquela violência, primeiro. Uhum. Segundo, a escola é um espaço de conversa. Falar sobre sexualidade na escola é algo fundamental como ferramenta. Para cada idade, uma coisa. Então, no começo, quando a criança é pequena e tal, isso é uma ferramenta de autoproteção para que ela possa conhecer o corpo dela, conhecer os limites, e para que ela possa conseguir ter uma outra referência, conseguir identificar se tem alguma coisa errada e diferente Uhum. acontecendo com ela. E depois, à medida que essa criança cresce, e aí o documentário traz o coletivo das meninas de uma escola na periferia de São Paulo e traz o grupo da masculinidade também, que são iniciativas que estão acontecendo já, que tem muitas coisas lindas acontecendo. Esse projeto da Elânia e do Rafael, que são essas pessoas que aparecem, são projetos muito lindos, assim, mas que falar sobre sexualidade, falar sobre gravidez, dar instrumentos para essa menina saber falar não, saber ter Uhum. consentimento, saber aonde ela está pisando, ela ter as ferramentas para que ela consiga tomar boas decisões, né? Assim, realmente falar para as pessoas, olha, então não vamos transar, isso resolve, assim, é o fim do mundo, né? É Uhum. muito fora da realidade, sabe? Então a escola é esse ambiente muito promissor, sabe? De onde tudo isso pode acontecer. Equipamentos de educação, na verdade, né? Não só a escola. Sim, com certeza. E é uma pena, né, que tem a gente que pense que não é para falar, né, sobre o assunto. Então vamos proibir os livros, não vamos ter, né? Eu acho que é um assunto transversal, né? Falar sobre o gênero, falar sobre o corpo. A criança, ela não sabe de início o que é adequado e o que não é adequado, na verdade, né? Exato, Ela não exato, sabe. E se ela sofre violência dentro de casa, são as figuras de referência dela que estão falando que isso que é tão exato, cruel, né, do abuso infantil, porque a criança está se construindo seu corpo, sua sexualidade, limites, e alguém que ela ama muito faz algo com ela que foge do limite, né? Então, exato.
É importante, eu acho, sim, escola, espaços educativos, os serviços de acolhimento, né? Acho que a gente trabalha muito com serviços de acolhimento. Normalmente as crianças já sofreram, né, algum tipo de violência. Talvez seja esse o espaço, então, que repare isso, né? Que converse com as crianças sobre corpo, sobre prazer, né? Com os adolescentes também. Acho que esse é um ponto bem Uhum. importante. Claro que não invalida todo o resto, né? De a gente ter realmente um depoimento único, né? Que as pessoas consigam escutar essas crianças e ver essas adolescentes como vítimas, né? E não como prostitutas, na verdade, né? Eu acho que tem muitos atores aí envolvidos, mas a gente conseguir trabalhar com crianças e suas famílias, né, Adria? Você fala das mães e, enfim, são ciclos muitas vezes ciclos de violência, né? Assim, a própria mãe Uhum. está em situações, às vezes, de abuso, né? Relações abusivas que ela não consegue sair. Tem uma Claro, dependência financeira de um companheiro violento, né? Eu acho que tem sem tudo isso. dúvida. E aí ele tem um impacto gigantesco, né? Porque, por exemplo, tem um dado que é 18% das meninas da evasão escolar de meninas é por gravidez. Nossa. Então, você imagina que, assim, essa menina, ela já vai ter um bebê para criar, né? A gente brinca às vezes que, assim, vai começar a falar de sexualidade na escola só com 14 anos, que ótimo. A menina já vai com um bebê ouvir aula de sexualidade, vai ser ótimo, sabe? Porque é isso, é muito comum gravidez na adolescência. E aí, qual que é o impacto disso? O impacto é uma mulher que daí não se capacitou, que não terminou de estudar, e que daí, se não se capacita, fica provavelmente dependente desse homem. E aí isso gera mais violência ainda. E aí essa violência pode criar um bebê também, que também pode ser abusado, que também pode sofrer muita violência. E muitas vezes ele vai cair no colo do Estado de novo, se ele não Uhum. tem condição, né? Muitas vezes vai cair enfim, no sistema prisional mais para frente. O que esse sistema prisional está fazendo com essas pessoas, né? Enfim, necropolítica. Aí tem um ciclo muito gigantesco. E você que trabalha com infância, né, Lara? Assim, acho que é algo que me move demais a infância, assim, porque é isso. Se a gente já começa destruindo essa infância, Uhum. o que sobra de possibilidade, né? Assim, eu fui muito atravessada por essa reflexão o tempo inteiro, assim, de conhecer crianças, né? De lidar com histórias e falar, a gente já destruiu, sabe? Por isso que eu trouxe essa coisa dos sonhos também para o filme, assim, porque você já começa destruindo, sabe? As Uhum. possibilidades, os sonhos e tal, e ainda falando que não, que ela quis isso, sabe? Sim. É muito profundo. Do Brasil. Muito. E, como você disse, em todos os estados, em todas as cidades, em todas as classes sociais, né? Isso, É importante a gente falar disso. Acho que tem um recorte de classe social de quem sofre a violência, né? Principalmente a exploração sexual, né? isso. Agora, enfim, abuso sexual não tem esse recorte. A gente sabe que crianças de todas as classes sociais sofrem dentro de suas casas. E Uhum. não há um perfil desse abusador, né? Acho importante a gente retomar. Total. Bem, a gente não tem mais muito tempo, a gente não tem Uhum. nada, tem 2 minutos. Queria agradecer muito, porque, enfim, a gente tem que falar desse assunto, vamos continuar falando desse assunto. Parabéns. O pessoal perguntou onde Obrigada. assiste, no Globoplay, tá, né? Disponível. Onde pode assistir? GNT Play Tá. é só GNT Play, coloca Um Crime Entre Nós, que é o nome do documentário, e você acessa sem cadastro, gratuitamente, é só clicar que você já cai no documentário, é super simples. Isso fica até dia 1 do 6, fica gratuitamente no GNT Play, nessa plataforma. Depois tem uma plataforma chamada Videocamp, que lá é Tá. possível, precisa fazer um cadastro, mas é possível ver gratuitamente também. E depois vai entrar também em outras plataformas, como o Filos e Canal Brasil. Legal. Bom, Enfim, Adri. acho que vale a pena entrar aí nas redes sociais da Sim. Maria Farinha e tudo, que tem também exibições hoje,
à noite, às 10 da noite, vai passar no canal Futura, para quem quiser ver na televisão. Muito bom, Dri. Eu agradeço Assistam. muito. Eu agradeço muito esse espaço, Lara, e o diálogo com você. E obrigada por também todas as suas impressões generosas sobre o filme, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço, Dri. Obrigada. Gente, obrigada. Eu vou cancelar aqui. A live vai ficar Obrigada, gravada. gente. Depois assistam. Tchau, Dri. Valeu. Tchau. Valeu, obrigada.